questão 29. Então ele deu uma função ali de segundo grau, né? É x² menos 3,5x com zero entre, quer dizer, com x entre 0 e 7 dividido por 2. Então, na função, essa função aí que é o p, o y da função é o p, né? O f de x aqui, que essa função de segundo grau, geralmente ela costuma vir y é igual a 2x² mais 3x mais 5. É como a gente costuma ver, né? A função de y de um lado e x do outro, né? Então, você vai variando o valor de x e aí você vai ter o y correspondente, a gente consegue ver isso no gráfico. No caso aí, o y é a profundidade, então ele colocou lá a letrinha P, P maiúsculo, né? Então é a profundidade lá do mergulhador. E ele quer saber qual que foi a maior profundidade que o mergulhador conseguiu alcançar. Então a gente tem que achar lá o ponto mínimo do y, né? O P está no lugar do y na equação de segundo grau. Então a gente tem que achar o P mínimo. Como que a gente faz isso? Tem duas formas, né? Uma forma é pela achando o y mínimo, né? Existe essa fórmula de y máximo e y mínimo, dá para a gente achar, é uma equaçãozinha. Mas aí na prova você precisaria ter de cor essa fórmula, né? Eu mesmo não gosto de ficar decorando, porque se eu for decorar cada formulinha de cada coisa, haja memória aí, né? Então eu prefiro deduzir. Porém eu vou mostrar das duas formas aqui como que se faz. Então nós temos lá a equação, né? P é igual a x² menos 3,5x, equação de segundo grau. Como que a gente resolve? Como sempre, né? Chamando o delta ali, o Bhaskara, né? B2 menos 4ac. Então, a gente sabe quem que é o B, é menos 3,5. O A é 1 e o C é 0, né? Então fica menos 3,5 ao quadrado, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 0, que é o C. Como o 0 ali está multiplicando, aquele segundo termo vai sumir, né? O 4 e o 1 vai multiplicar por 0, vão sumir ali. Então fica delta é igual a menos 3,5 ao quadrado, que dá 12,25. Então a gente tem o delta lá 12,25. Isso vai facilitar na hora de achar o x, porque no x a gente precisa achar a raiz de delta, né? Então aqui a gente já tem, ó, porque 3,5 ao quadrado é 12,25. A gente acabou de fazer essa continha aqui. E aí a gente vai achar o x, né? Então como que acha o x? Menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. E aí é só substituir os valores, né? Então, menos b, b é menos 3,5, fica menos 3,5, mais menos raiz de delta, raiz de 12,5, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, menos com menos dá mais, então fica mais 3,5, mais menos raiz de 12,5, que é 3,5. A gente já viu isso. Dividido por 2. Então, a gente tem 2x lá, né? O primeiro 3,5 mais 3,5 dividido por 2, dá 7 dividido por 2, que dá 3,5. E o segundo que é 3,5 menos 3,5. Então vai dar 0, né? Dá 3,5 menos 3,5, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, o que a gente achou aí? A gente achou os valores de x, né? As raízes da função. Então é importante ter a visualização do gráfico, senão ficaria difícil a gente conseguir responder essa questão, porque ele quer
ele quer a profundidade máxima que o nadador, o mergulhador conseguiu atingir, né? Então, qual que é a profundidade máxima? É essa daqui, né? O Y, que no caso aí ele chamou de P, profundidade, o Y, ele quer o Y mínimo lá embaixo, né? Ele quer a maior profundidade que o nadador conseguiu alcançar. Então, é esse valorzinho aqui que a gente vai ter que achar. Só que o que a gente achou, né, resolvendo a equação de primeiro grau, Bhaskara, depois o x1, x2, o que a gente acha? A gente acha as raízes. O que são as raízes? Aonde a função corta o gráfico. Então a gente viu que ela corta o gráfico no x ali, no x igual a 0, que é o x1, e no x igual a 3,5, que é o x2. Porém, não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando qual que é o y mínimo, ou seja, a maior profundidade. Então, ele quer o y aqui, ó, lá embaixo. Esse y, ele acontece quando o x está entre o 0 e o 3,5. Qual que é o valor entre 0 e 3,5? É só a gente dividir 3,5 por 2, né? Aí dá 1,75. Então, quando o x é 1,75, ele está na profundidade máxima, que é o que a gente vai achar agora. Então, como que a gente faz isso? A gente tem lá a equação de y em função de x. No caso aí é P em função de x. Então a gente já sabe qual que é o x que a gente quer encontrar, que é o 1,75, né? Nesse valor de x a gente vai achar a profundidade máxima, o y mínimo. Então a gente vai substituir lá no x 1,75. Então é só substituir. Na equação quadrática, a gente vai substituir tudo que tiver x aqui, a gente coloca 1,75, que é o que eu fiz aqui. Então, x ao quadrado, 1,75 ao quadrado, menos 3,5x, ou seja, 3,5 vezes 1,75. Aí é só eu fazer as continhas, e eu vou achar que a profundidade naquele valor, né? Então, quando o x é 1,75, a profundidade aqui vai ser 3,1 metros. Se a gente ir lá na questão, a gente vai ver que é a questão número E, né? Porque ele fala aproximadamente, então é 3,1 aproximadamente 3. Então é a questão E. Essa é a forma mais difícil, né? A gente primeiro teve que achar o x, teve que fazer a interpretação do gráfico, aí através do x a gente teve que achar qual que era o x, onde o y seria mínimo, substituir e achar esse y. Porém, como eu falei, existe uma forma mais fácil. A dificuldade nessa forma mais fácil é porque você tem que ter a fórmula de cor numa hora de prova, né? E qual que seria essa fórmula? Seria o y mínimo. Então essa fórmula é dada aqui, né? Como que a gente calcula y mínimo? É menos delta dividido por 4 vezes a. E aí a gente já acha o y mínimo direto. Então a gente teria que achar o delta de qualquer forma, que a gente já achou lá, né? Menos 12,25. 12,25, aí tem o menos da fórmula ali, dividido por 4 vezes A, o A é 1, e aí fazendo a continha dá menos 3, tá? Por que menos 3? Porque quando a gente está calculando o y mínimo, se a gente olhar aqui no gráfico, esse valor aqui vai ser negativo, né? Mas no caso lá, como ele está falando de profundidade, não interessa se é negativo, se é positivo, é o 3 lá da questão.